Boa noite, queridos irmãos. Vamos unindo os nossos pensamentos nesse momento, levando os pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, aos trabalhadores do bem, da Casa Eulália Nogueira, na leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 4 e 5. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade, vos digo, que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3. Refletindo sobre essa passagem, Kardec traz, nos esclarecendo no Evangelho, a diferença entre ressurreição, que é a volta de um espírito ao mesmo corpo que parecia estar morto, mas não estava. Encontramos na Bíblia vários exemplos como Lázaro, Talita, filha de Jairo, filho da viúva de Naim e outros. O conceito de ressurreição na Bíblia veio do profeta Daniel. No capítulo 12, versículo 2,
pois quando ele estava no cativeiro babilônico, sofreu influência dos povos hindus, egípcios, que acreditavam na volta do espírito no mesmo corpo, quando enterravam seus reis com pertences nas pirâmides. Os egípcios acreditavam que os corpos dos seus reis não putrefaziam. Então Daniel passou a dizer: muitos que dormem no pó despertarão, sendo tomada esta citação como ressurreição, o ato de ressurgir da morte à vida no mesmo corpo. O apóstolo Paulo esclarece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós temos um corpo material e um corpo espiritual, trazendo discernimento sobre o conceito antigo de ressurreição que se acreditava naquela época. A reencarnação é a volta do espírito em outro corpo, como foi com Elias, que voltou como João Batista. Elias viveu no tempo dos reis. E em Reis, os profetas já diziam isso no capítulo 17. Por que Jesus não falou na Bíblia a palavra reencarnação? Jesus nunca negou que a reencarnação era possível. A palavra reencarnação não existia naquela época. Jesus era judeu e no judaísmo, a corrente ortodoxa assídica dos judeus que seguiam a Torá, todos eram reencarnacionistas. Não havia dúvida para eles. Até os fariseus defendiam o princípio do judaísmo, onde os hebraicos chamavam de Goigune Shamote, que é o significado de rodas da alma, que é a transmigração das almas. Jesus disse que João Batista era o Elias que devia voltar. A reencarnação já fazia parte dos princípios judaicos e não tinham dúvidas alguma sobre a reencarnação. Já fazia parte dos princípios judaicos e Jesus não veio pregar sobre reencarnação, porque eles já sabiam o que era a reencarnação. Jesus veio trazer a mensagem da Boa Nova. O objetivo de Jesus era trazer uma mensagem nova e consoladora, a mensagem do amor. Por que muitas religiões dizem não acreditar em reencarnação? No ano 533, houve o segundo concílio de Constantinopla, onde o imperador Justiniano e sua esposa Teodora tiraram a reencarnação do cristianismo, condenando a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno. O concílio contradiz, então, a própria Bíblia, onde está escrito: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Os poderosos não queriam um ser humano livre, falando com Deus. Queriam o ser humano, que o ser humano acreditasse que precisava ter intermediários entre o homem, o ser humano, e Deus. Queriam que todos acreditassem que para falar com Deus iam precisar de um intermediário. E esse intermediário que tinha o poder de falar com Deus teria também poder sobre os homens. A reencarnação não é criação do homem. A reencarnação é misericórdia de Deus. Reencarnação é criação de Deus, nos permitindo que tenhamos uma nova chance para que a gente se recupere de falhas, erros que cometemos no passado. Reencarnação é a única maneira da gente entender a justiça divina, porque não há explicação. Nas leis humanas, não há um entendimento que não seja através da reencarnação que explique por que uma criança nasce perfeita e a outra com problemas físicos, com danos mentais. Isso parece injustiça, mas não é. A reencarnação nos permite reparar erros do passado,
por misericórdia de Deus, para conosco. Podemos sim falar com Jesus. Podemos falar com nosso mestre, nosso irmão amigo. Podemos diretamente levar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos anjos guardiães, aos nossos guias protetores que nos amam. Podemos sim falar com Deus que nos criou. O amor infinito de Deus une a todos nas muitas moradas do Pai. Assim, juntos com os espíritos da seara do Cristo, vamos unindo o nosso pensamento e a água sendo fluidificada com o que cada um necessita, sendo acolhidas as dores, consolando, sustentando a cada um em sua prova nessa caminhada evolutiva, na certeza de que Deus a todos sustenta, que os espíritos trabalhadores do bem, nesta casa de amor, Eulália Nogueira, que os espíritos da seara de Jesus Cristo, da seara do bem, do amor infinito de Deus, por todos nós, chegue a cada um, levando o remédio que cada um necessita através da água fluidificada. E assim, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos por todo o amor infinito do Pai, Criador de todos nas muitas moradas do infinito. Então, recebam a gratidão, a nossa gratidão por estarmos neste momento elevando o nosso pensamento a Deus, envolvidos no amor de Jesus por todos nós. Com gratidão, com muito amor, agradecemos. Graças a Deus.